Vamos ao texto da missão que analisamos o primeiro dia, porque quero concluir com isto. Atos capítulo 1. No primeiro dia nós dissemos que durante todo o seu ministério, Cristo tentou explicar aos seus discípulos que a missão que ele queria deixar para os seres humanos era construir o reino de Deus. E os discípulos sempre entenderam que o reino de Deus era o reino dos homens. Eles sempre confundiram as coisas espirituais com coisas físicas. Jesus gastou 3 anos explicando, eles não entenderam. Os últimos 40 dias que passou com eles, tentou explicar, eles não entenderam. No último discurso, nas últimas palavras que ele apresentou para os seus discípulos, estava falando do reino de Deus e eles não entenderam porque fizeram a pergunta: quando acontecerão estas coisas? Quando estabelecerás o reino de Israel? E Deus, ou Jesus, não estava falando do reino de Israel, estava falando do reino espiritual, do reino de Deus. Então, nós estudamos isso durante o primeiro dia. Existe o reino de Deus, mas este reino de Deus, que está formado por essa igreja santa, gloriosa, perfeita, sem mancha, sem coisa semelhante, sem ruga, esta igreja, ela tem uma roupagem, templos, estatísticas, números, batismos, dízimo, escolas, publicadoras, fábricas de alimento. Tudo isto é necessário. Desde o momento que o reino de Deus está vivendo num mundo material e físico, tudo isto é necessário. A gente seria imprudente de achar que isto está errado. Agora, isto precisa ser colocado no lugar correto. Isto tem que ser consequência do crescimento sadio do reino de Deus. Então eu disse o primeiro dia, é possível construir isto, esquecendo isto, é possível. Fazer crescer isto como cresce a Petrobras, como cresce a Nokia. Ontem vi no jornal aí que faturou 23 bilhões num ano, é uma loucura de dinheiro. A mente humana não pode imaginar isso. É possível construir isto, sim isto. Agora, é impossível fazer crescer isto sem que isto apareça. O perigo que nós corremos é de concentrar-nos aqui e esquecer disto. Usando administração, bom gerenciamento, marketing, publicidade, técnicas humanas, podemos fazer crescer isto. Mas isso não é o reino de Deus. Quando Cristo voltar, eu já disse, estatísticas vão ser queimadas, templos vão ser queimados, escolas vão ser queimadas, estrutura física, prédios, tudo vai ser queimado. O único que vai se salvar são as vidas. Enquanto Cristo não voltar, isto é necessário e temos que ter isto, mas como consequência natural do crescimento do reino de Deus, do crescimento espiritual. Agora, o primeiro dia também disse que Deus nos deu 3 elementos para fazer crescer isto: a oração, estudo diário da Bíblia e a testificação. E agora vou entrar no meu tema. Temos que ensinar a igreja a orar mais do que está orando todos os dias. Em realidade, temos que levar a igreja a acreditar na oração. E para isso nós temos que ser homens de oração. Em evangelismo, queridos, mais que técnica, mais que publicidade, mais que som, mais que PowerPoint, mais que tudo, o que precisamos é oração.
Quem converte os corações é o Espírito. Precisamos ensinar a igreja a estudar a Bíblia todos os dias, muito mais do que está estudando. Para uma igreja de 1.600.000 no Brasil, vendermos mais ou menos 300.000 lições de escola sabatina, é isso aproximadamente o que se vende, não? No Brasil, 300.000 lições de escola sabatina, mais ou menos. Só de adulto. Sim. Para uma igreja de 1.600.000, nós temos que crescer. Temos que crescer muito. Então, temos que ensinar a crescer. Agora, aonde eu vou na mensagem desta manhã é o terceiro elemento que Deus nos deu para fazer crescer a igreja, que é a testificação. A testificação. Então, vamos ao texto, a esse texto da missão que analisamos. Aí, Jesus está falando de fazer crescer o reino de Deus, e então diz assim, versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ser-me-eis testemunhas. Aqui está o remédio, aqui está o secreto para o crescimento da igreja. Quando Deus deu a missão não a deu, e quero que Deus me dê as palavras certas para que vocês não me entendam mal. Aqui está o mundo. Às vezes nós pensamos que a missão é que o evangelho seja predicado a todo mundo. Mas o propósito da missão não é este. Esta é a consequência da missão. O propósito principal da missão, e veja, nas 4 oportunidades em que está registrada a missão, a entrega da missão, quando Cristo já ia embora, em Marcos, em Mateus, em Lucas e em João, se vocês têm tempo, analisem em que contexto Jesus entregou a missão. Nos 4 evangelhos, sempre entregou a missão porque a igreja, porque os discípulos tinham um problema. Problema de incredulidade, problema de temor, problema de dúvida. E como remédio para esse problema, Jesus lhes dá a missão. Jesus sabia que ao ir embora ele, essa igreja enfrentaria problemas espirituais terríveis. O remédio para ele, para esses problemas, era a missão. Inclusive aqui neste outro texto da missão de Atos, lendo o texto aí, concluímos que se o povo não estivesse comprometido na missão, estaria preocupado em descobrir quando Cristo ia voltar. E o que acontece hoje? Gente que não está envolvida na missão, está envolvida em criticar, está envolvida em escrever coisas na internet, está envolvida em inventar desculpas para aparecer com doutrina disto, doutrina daquilo. O remédio para isso, na mente de Cristo, era a missão. Cristo queria fazer crescer sua igreja espiritual com a missão. Agora vejam. Pregar o evangelho a todo mundo é problema para Deus? Deus, em um segundo, faria que o mundo todo conheça o evangelho? O Espírito de Profecia diz que os anjos se oferecem para fazer esse trabalho. Quando Cristo esteve nesta terra, quis dar a mensagem a Balaam, não havia ninguém, Deus deu a mula pregou. E Cristo disse, se estes calarem, as pedras falarão. Ora,
Deus pode pregar o evangelho a todo mundo sozinho. Pode pregá-lo com os anjos. Pode pregá-lo através dos animais. Pode pregá-lo através das pedras. Então, para que o ser humano? Essa ideia de que se eu não prego, Cristo não vai voltar, não tem muito fundamento. Deus não precisa de mim para a missão. Eu preciso da missão para crescer. Na mente de Cristo, evangelizar o mundo não seria problema. Mas o ser humano precisa de isso para poder crescer. Agora, onde entra o evangelismo público? E aqui estão as duas citações que esqueci de trazer. A gente, às vezes, comete tonterias quando coloca o evangelismo pessoal contra o evangelismo público, ou o evangelismo público contra o evangelismo pessoal. E isso não se faz hoje, espero, mas se fazia muito no passado. Apareceram no passado os gigantes do evangelismo pessoal, do trabalho missionário da igreja, da testificação, aqui na América do Sul, como um Moctezuma. E deram o impulso ao trabalho pessoal. Depois saiu Moctezuma e apareceram os gigantes do evangelismo público e deram ênfase ao evangelismo público. Um dia, esse é um trabalho para um trabalho de mestrado, de doutorado, tentem fazer a investigação. A igreja, no século passado, tem andado assim, pêndulo para aqui, pêndulo para lá, pêndulo para aqui, pêndulo para lá, dependendo de quem era o líder que estava. Só que nas últimas décadas, o pêndulo ficou muito tempo aqui. Sabem por quê? Porque tivemos grandes evangelistas, com personalidade dominante, fortes, enérgicos. Tan enérgicos que eram um terremoto vivo. Ai dos instrutores bíblicos. Vocês sabem como faziam sofrer, como golpeavam, como batiam. E eu comecei, quando entrei na associação ministerial lá 17 anos atrás, encontrei uma turma assim de jovens de campo, não? A nível de campo, jovens evangelistas, que eu acho que eles confundiam, que eles achavam que uma das características de um grande evangelista era ser nervoso. Era perder a paciência, era gritar aos instrutores bíblicos. E porque eu viajava por América do Sul e encontrava esses evangelistas aí de 28 anos, 30 anos, fazendo o papel desses grandes evangelistas, que nem vou mencionar o nome, que eram matadores. Sim, não estou exagerando, e vocês são testemunha disso. Um dia reunia os evangelistas, todos jovens, há muitos anos atrás, e contei para eles uma história. Uma história interessante, que eu escutei quando criança. Dizem que é verdade, sei lá, alguém inventou. Um interiorano de meu país quis conhecer Lima, a capital. E perguntou como chego a Lima. E alguém falou, você pega a linha do trem e vai pela linha do trem. Não sai da linha de trem porque o trem vai a Lima. Então, se você não sair da linha, vai chegar a Lima. E ele foi lá, andando. E num momento desses, o trem vinha, não? E ele não percebeu. Quando viu a máquina em cima, se jogou para fora, caiu. E passou aquela locomotiva puxando os vagões, não? Aquele tipo, trem Maria Fumaça que jogava fumaça. E o indiecinho aí pegou umas pedras e começou a bater, a tirar contra o trem. Assassino, tá? E a partir de aí ele já ia pela linha, mas olhando para trás com cuidado. E cada vez que aparecia o trem, ele se jogava e pegava pedra e jogava, até que chegou a Lima. A estação do trem em Lima, no centro, é perto da Praça de Armas. A uma quadra, até hoje tem uma alfaiateria, Alva, chama-se assim, alfaiateria Alva. Aí havia um velhinho. E o indicinho saiu da estação central e foi andando,
Andando aí, de repente passou em frente da alfaiateria e viu o velhinho aí passando a roupa com aqueles ferros de ferro a carvão que jogava fumaça. Então o índio assim pegou o ferro e jogou no chão e começou a pisar em cima dele. E o alfaiate falou: você está louco? O que está fazendo com o meu ferro? E ele disse: não, a estes bichos a gente precisa matá-los quando estão pequeninos, porque quando crescem são terríveis. E eu contei essa história para os evangelistas jovens. E eu disse: olha, vamos ter que mudar o estilo do evangelismo, porque vocês não podem... Como você... Às vezes quebrava a máquina, o instrutor bíblico falhava em algo, o evangelista ia lá, dava um grito, mandava o menino e depois voltava aqui e fazia uma oração para começar a pregar. Como que Deus ia trabalhar desse jeito? Só que a pressão era terrível. E eu entendo porque, queridos, chegar a um lugar onde não há presença adventista e começar aí, é uma pressão terrível, e especialmente se espera que esse homem produza números, que mostre resultados, era dramático. Então, o que acontece? Esse pêndulo foi assim. Agora, essas duas citações que eu ia apresentar hoje, explicam todo o problema. Porque no Espírito de Profecia há declarações contundentes que dizem que o pastor tem que sair e fazer evangelismo. E há declarações contundentes que dizem que o pastor deve ficar e treinar os membros. Aí os homens de aqui puxavam as citações que queriam, e os homens de aqui puxavam, e ambos estavam apoiados no Espírito de Profecia. Só que essas duas citações que ia mostrar esclarecem tudo, porque uma diz assim: como poderemos evangelizar as cidades onde não tem presença adventista? Ela diz assim: nada podemos fazer a não ser procurar homens, capacitá-los e enviá-los. Estava falando dos evangelistas. Queridos, quando a igreja adventista nasceu, vamos dizer, quando os primeiros pioneiros chegaram à América do Sul, iam treinar a quem? Se não havia ninguém para treinar. Então, o que tinha que fazer o pastor? Tinha que montar uma tenda, alugar um teatro, alugar um cinema, um salão e fazer 90 noites de evangelismo para dar início ao núcleo de adventistas. E isso é claro no Espírito de Profecia, até hoje, não inclusive, até hoje. Toda associação, e eu acho que aí está certo este campo, toda associação tem que ter uma equipe de evangelismo, um evangelista com sua equipe de instrutores bíblicos, para ir aonde? Às cidades onde não tem presença adventista e estabelecer aí a obra. Quantos municípios aqui neste campo que não tem presença adventista? Me dá o nome de uma cidade mais ou menos de porte médio. Borá, pronto. Manda um pastor a Borá, vai treinar a quem? Vai capacitar a quem? Vai inspirar a quem? Vai ensinar a testificar para fazer crescer o quê? Então aqui não tem lugar a testificação. Em Borá, o que tem lugar é: vamos mandar um evangelista com sua equipe de 10, 15 instrutores bíblicos e estabelecer a obra lá. Mas agora vem a outra citação. Diz assim: quando o pastor chegar a um lugar onde já há alguns, quanto é alguns? 2. Quando o pastor chegar a um lugar onde já há alguns, já não é sua missão sair. Agora seu trabalho é ficar, treinar, capacitar e fazer crescer o reino de Deus. Isto é multiplicação celular, porque um conta outro, este conta aqui, este conversa conta este converte aqui, e quanto menos se espera, a cidade toda está tomada pelo Evangelho. Então, há lugar para isto e há lugar para isto.
E neste tipo de trabalho não tem lugar o evangelismo? Claro que tem, mas é o chamado evangelismo de colheita. O que estamos fazendo esta semana. Já se deram estudos bíblicos, a igreja já foi movimentada, já se fizeram campanhas de doutrinação. Agora vem uma semana só para tomar decisões. A proclamação pública tem lugar aqui, só que aqui é exclusiva. Mas a proclamação pública também tem lugar aqui, só que aqui é colheita. Lembram o que contei da Bolívia? Fui lá a fazer colheita. Mas há lugar para campanhas de 1 mês, 45 dias? Claro, em lugares onde não tem presentes adventistas, precisamos doutrinar. E outra coisa mais, antigamente, nós chegávamos, os evangelistas chegávamos, eu fiz campanhas desse tipo. Primeira semana, saúde; segunda semana, família; terceira semana. E eu dizia a todo mundo, olha, aos instrutores bíblicos, não me chamem de pastor, aqui eu não sou pastor, aqui eu sou licenciado, aqui eu sou jornalista, aqui eu sou professor. O mundo mudou. Hoje, nós queremos continuar acreditando que o povo não sabe que somos evangélicos. Vamos entrar e proclamar a doutrina sem medo. Agora, para que a doutrina entre, nós temos que entender que a mente humana é movida a desejo de felicidade. Que o combustível para o ser humano é o desejo de ser feliz. Como a doutrina do sábado vai me ajudar a ser feliz? Como a doutrina do dízimo vai me ajudar a ser feliz? Como a doutrina da volta de Cristo vai me ajudar a ser feliz? Em lugar de apresentar a doutrina pura, temos que apresentar-la pura, porém, direcionada a resolver os problemas do ser humano. Então vai ser mais fácil para o ser humano aceitar a doutrina. Muitas pessoas se perguntam assim, como vamos evangelizar os grandes prédios com porteiro eletrônico? É seguindo o método de Cristo. Cada cristão testificando para alguém. Vejam, eu estou indo agora em novembro para fazer a campanha em Lima. E vamos a estar no Estádio Nacional, no Estádio Monumental de Lima, com capacidade para umas 60, 70 mil pessoas. Calculo que cada noite devemos ter, no mínimo, umas 50 mil pessoas. E na última noite, estou trazendo de Hollywood, de Estados Unidos, testemunhos interessantes. Vou lhes contar. Uma menina da igreja foi procurar emprego num estúdio de contabilidade de Hollywood, porque viu isso aí na internet. Apresentou sua documentação, aplicou, enfim, e foi aprovada. E começou a trabalhar. O patrão, que é o dono desse estúdio de contabilidade aí em Hollywood, ele é o que faz a declaração de imposto de renda de Salma Hayek, Antônio Bandeiras, Jennifer Lopez e tantas outras estrelas de Hollywood, latinas. Ele é um latino e ele faz a declaração de imposto de renda deles. E esta menina cristã foi a trabalhar como secretária aí, nesse estudo de contabilidade. O lobo, o patrão, ficou de olho na ovelhinha. Convidou-a a sair os primeiros dias. E ela, para não perder o emprego, aceitou. E saiu com ela. Não disse nada. Ele levou-a a um clube noturno. Sentaram e ele pediu. Levou a um bar. Ele disse, o que vai beber? Suco de laranja. Quem me contou a história é ele, o lobo mau, agora transformado. Me disse, quando ela pediu suco de laranja, eu fiquei pensando, suco de laranja? Aqui? Falei, menina, aqui não vendem suco de laranja.
Ah, então água. Água? Não, nós estamos num bar. Não, é que eu não bebo. E ele disse assim, olha, para mim, parecia que um ser extraterrestre tinha caído na Terra, porque eu não entendia que alguém não bebesse. E falei, como? Como você não bebe? Não, eu não bebo. Mas por que você não bebe? Porque eu sou adventista. Eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Aquilo foi um terremoto na cabeça daquele pagão, não? E disse, olha, de repente me senti constrangido, envergonhado, como que eu trouxe este anjinho aqui a este centro de perdição? Peguei ela e levei, tirei na hora dela, levei a jantar num restaurante chinês, jantamos, levei para casa, muito bem. A segunda vez a convidou, e ela disse, eu não vou sair mais. Mas por quê? Porque eu já disse, esse tipo de vida não é minha vida, eu saí a primeira vez por cortesia, mas não vou sair mais. E para quê? Ele ficou obsessionado pela menina e começou a dar em cima dela, ia tentar tirá-la, levá-la para aqui, para lá e para aqui. E ela não, e não, e não, e não. Mas por que não? Não queria. Um dia no escritório tentou beijá-la e ela parou. E ele ficava louco, não? O que acontece? Não existe meninas assim, para ele, no mundão dele. Aí um dia ela apresentou sua carta de demissão e disse, eu estou indo embora. Mas por quê? Porque eu tenho só duas alternativas. Primeira, eu te denuncio por acoso sexual. Não quero te fazer mal. E a segunda é me demitir. Prefiro me demitir. E ela disse, era uma profissional tremenda. Então eu disse para ela, olha, eu te prometo que não vou te molestar mais. Fica aqui, você trabalha aqui, você é eficiente no seu trabalho, não vou confundir as coisas, te dou minha palavra que eu não... E ele começou a observar a vida da menina e via que ela era diferente. E então um dia disse, olha, me fala mais desse negócio da adventista, que é? E ela falou alguma coisa que sabia assim, mas eu quero saber mais. Consegui uma Bíblia para ele, mas eu não entendo, me explica aqui. E ela não sabia também. Então ela disse, olha, eu não sei explicar muita coisa, mas vou fazer uma coisa. Vou te conseguir uns CDs com sermões e você vai ouvir isso. Consegui uma coleção de CDs meus e entregou para ele. Veja, uma menina entrega CDs para um rapaz, para o patrão. Essa coleção de CDs foi o instrumento que Deus usou para alcançar e tocar o coração desse homem. Ele começou a ir à igreja e se batizou. Antes do seu batismo, a menina procurou e disse assim para ele, veja, se você está se batizando, pensando que depois de batizado, eu vou sair com você, por favor, não se batize, porque eu nunca vou sair com você. E ele disse, olha, que eu gosto de você, não vou negar. E agora gosto mesmo, mas eu não estou me batizando por você. Eu estou me batizando porque entendi o evangelho e papo. Mas ele entrou com um amor na igreja e como o instrumento que Deus usou para chegar a ele foi essa coleção de sermões, começou a conseguir sermões em CD, sermões, e começou a emprestar a todos aqueles artistas de Hollywood latinos a quem ele fazia a declaração de imposto de renda. Ou seja, neste momento, meus sermões estão na mão de Selma Hayek, Antônio Bandeiras e todos esses artistas latinos de Hollywood. Agora vejam isto. Um dia eu estava pregando numa igreja em Los Angeles e alguém me disse, olha, sabe quem está aqui? Quem? Pepe Barreto. E quem é Pepe Barreto? Que você não sabe quem é Pepe Barreto? Não. Ele acaba de ganhar uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Falei, olha, eu nunca ouvi falar de Pepe Barreto, mas é peruano. Pior ainda, nunca ouvi um peruano famoso chamado Pepe Barreto que ganhou uma
uma estrela na calçada da fama aí em Hollywood. Aí me levaram para a sala pastoral e apareceu Pepe Barreto. E me disse, olha, pastor, que alegria, e me abraçou e estava emocionado. Disse, olha, estou aceitando Jesus graças a um sermão em Zeus que me entregaram em CD. Quem te entregou? O famoso. O lobo mau. Agora transformado. Numa ocasião que fui aos Estados Unidos, ele me disse, pastor, estou indo em janeiro a Jerusalém. E eu lhe pago a passagem, eu lhe pago a viagem toda, quero que o Senhor me batize lá no Jordão. Falei, não, eu não posso, não aceitei. Mas seja quem for, batize-se. E ele foi lá, se batizou no Jordão. E hoje é membro ativo da igreja, lá em Los Angeles. Então, o que acontece? Agora são dois dentro da meca do cine mundial. E estes começam a espalhar a mensagem por aqui e por lá. Há um famoso artista chamado Andy Garcia. E eles começam a evangelizar eles. Há outro famoso artista chamado Fernando Soler. E este Fernando Soler está na balança. Então agora estou indo em novembro a Lima e vou levar o lobo mau, Ronaldo, acho que esse é o nome, nem me lembro bem, o Pepe Barreto, famoso, que ganhou a estrela na calçada da fama, maior comunicador latino nos Estados Unidos, e Fernando Soler, que está nas portas. Só que Fernando Soler no mundo latino, em novelas, é um dos maiores, dos mais conhecidos. Agora imagine, vou apresentar eles lá no estádio diante de 50.000 pessoas. Agora, como essas pessoas estão aceitando a Cristo? Porque um irmãozinho às 3 da tarde está batendo a porta deles, levando um folheto. Testificação. Uma menina testifica seu patrão que está do métier aí, vai Pepe Barreto, Fernando Soler, Este era o método de Cristo. E o interessante, enquanto eles testificam um para o outro, eles vão crescendo espiritualmente, porque a paixão, estive deste domingo no outro, estive num almoço com empresários latinos que moram nos Estados Unidos, e aí estava Fernando Soler, Pepe Barreto e este outro rapaz, com a esposa que está grávida. Esqueci de dizer que uma vez que já batizado este rapaz, 2 anos depois de casado, já nunca mais falou nada para a menina, porque a menina antes do batismo falou, olha, não se batize por causa minha, que eu nunca vou gostar de você. Aí 2 anos depois a menina chegou e falou, você ainda gosta de mim? Hoje estão casados. E ela acaba de ter o primeiro neném. Olha o interessante disto. Queridos, nós podemos inventar os métodos que nós quisermos, mas Cristo tem um método. Cada cristão contando a outro, e esse cristão contando a outro, e esse cristão contando a outro. E quando nós levarmos este trabalho a sério, o que vai acontecer? O reino de Deus vai crescer. E quando o reino de Deus crescer, isto vai aparecer, exuberante, glorioso, bonito, como resultado do crescimento espiritual da igreja. Mas para a igreja crescer, tem que orar, estudar a Bíblia e testificar. E então vem nós, os evangelistas profissionais no sentido de fazer bem as coisas, e colhemos, e colhemos, e colhemos. Um pastor poderia ter 4 semanas de colheita na sua igreja, uma por trimestre. Durante o trimestre a igreja trabalha, final do trimestre, colheita. Trabalha, colheita. E só colheríamos o trabalho da igreja, batizaríamos muito mais. Mas não nos interessa o que batizamos. O que nos interessa é que quando Cristo voltar, aqui está, Senhor, a igreja gloriosa, bonita, saudável que nos pediste que construíamos. Isto consequência, e linda consequência, e grande consequência, e numerosa consequência.
Mas não podemos concentrar-nos aqui esquecendo o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que tudo que se falou esta semana, o Espírito de Deus faça germinar e produzir frutos no coração de vocês.